7h51, estamos de volta aqui na Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, e também em nossas redes sociais, lá no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco você pode conferir este programa também em podcast, para todos os aplicativos que tocam aí podcast, Spotify, Deezer, né, tantos outros. Você pode acessar e ouvir também este programa de hoje, nessa edição que vai estar disponível daqui a pouco, a partir de 9 horas da manhã, lá nas redes sociais. Também logo mais 17 horas tem reprise na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem. Campos amanhece com tempo bom, com essa névoa úmida aí, os mais antigos, né? Esse nevoeiro, falava serração, né? Como o Beto lembrou aqui, amigo nosso lá da Baixada, saudoso Paulo Marques, falava: Nogueira, eu cheguei atrasado na rádio que tinha uma sarração muito grande aqui na Baixada. Eu falei: eita, Deus o tem. Aliás, vai ter a cavalgada agora, neste final de semana vai acontecer aí, meu caro Edmundo, a cavalgada dos 700 cavaleiros, né, mantendo a tradição do nosso querido, eterno Paulo Marques, lá na Baixada. Você está convidado, vai ser neste domingo agora, né, e vem cavaleiros aí do Brasil inteiro participar dessa cavalgada. Bom, e a temperatura prevista para hoje é de tempo bom, céu claro, com sol e temperatura então quente, 32 graus de máxima. No portal folha1.com.br, como a gente fez essa inversão aqui da dinâmica do programa em função da agenda lá do nosso convidado, ouvimos aqui hoje já o professor titular, né, de Ciência Política da FGV, o Carlos Pereira, e também colunista do Estadão, falou aqui boas falas aqui que nós vamos comentar já, mas vamos lá, no portal folha1.com.br, em destaque agora: quinta-feira violenta em Campos, com 3 homens assassinados a tiros. Crimes aconteceram em menos de 12 horas e em pontos diferentes. No último caso, um homem foi morto e outros 2 baleados em Travessão. Travessão, a coisa tá bem alarmante, né? Só não vê quem não quer. Folha sorteia a ordem de entrevistas com candidatos a prefeito de Campos e São João da Barra. O sorteio aconteceu ontem à tarde na sede da empresa e os candidatos serão ouvidos aqui neste programa, no Folha no Ar. Questionado, Jefferson reforça questionamento ao IDEB de Campos. O candidato do PT a prefeito de Campos foi além da sua avaliação. Meninas de Guarulhos, entre aspas, justiça mantém condenação e determina a entrega de passaportes. Réus foram condenados em 2016. Mães registram BO contra a professora de creche da Penha, em Campos. As mães denunciaram um suposto assédio e agressão que teriam sido cometidos pela professora. Homem é assassinado na tarde desta quinta-feira, também em Travessão. Estou falando? O couro está comendo. Segundo a PM, outros 2 já ficaram feridos aí no local, sendo um deles em estado grave. Guarda municipal morre no Hospital Ferreira Machado após meses de acidente de moto. A Guarda Civil Municipal se manifestou com uma nota de pesar através das redes sociais. Homem atira contra a agência dos Correios em São Francisco de Itabapoana. O caso aconteceu em Guaxindiba. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Fiquei até preocupado agora aqui com a agência. Pensei que era agência bancária. Meu pai. O ENF e 5º GB, não que eu não tivesse ficado pela agência dos Correios, claro, mas eu fiquei na dúvida aqui, porque tem um amigo nosso aqui que trabalha também na agência bancária, então fiquei mais preocupado.
também com o pessoal dos Correios. Na matéria aqui tem a explicação do motivo, né? Que não se justifica de forma nenhuma. O ENF e 5º GBM realizam treinamento com simulação de incêndio. Jovem assassinado a tiros à luz do dia na Baixada Campista. Defesa Civil de São João da Barra alerta para ventos fortes e mar agitado. Olha, para sexta-feira e sábado, com ventos fortes de 50 a 74 quilômetros aqui na região costeira, da nossa região costeira, em São João da Barra, hein? A previsão e a alerta é da Defesa Civil. É a chegada da frente fria, né? Entidades debatem aumento de pessoas em situação de rua. Senac Rio de Janeiro promove Feira das Profissões em Campos na próxima semana. Itaperuna amplia vagas para PCDs, né, no concurso da educação. E ainda, Rio de Janeiro está entre os lugares com maior índice de roubos de carga do país. Seduct firma parceria para ofertar geração de renda a mães solos. E eventos culturais vão agitar a agenda em São João da Barra neste final de semana. Meu caro Edmundo, antes de a gente comentar aqui algumas informações dessas, algumas informações, né, que estão aqui nesse momento atual da nossa região, só registrar que ontem a Justiça Eleitoral fez uma reunião com os representantes dos partidos e também do rádio e televisão, porque no próximo dia 30 começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão. No rádio, 7 da manhã e meio-dia, os programas em rede, 7 da manhã e meio-dia. Na televisão, 1h10 e... Eu só estou na dúvida do segundo horário da televisão. Me perdoe aqui, só para confirmar, mas eu acho que é 20h10. Então, confere aí para mim, Beto, por favor. O horário eleitoral gratuito no rádio e televisão. No rádio, 7 da manhã até 7h20, porque são 10 minutos para prefeito, 10 minutos para vereador. E também, assim, repetindo, meio-dia. Isso os programas em rede. E fora, né, as inserções que vão tocar durante a programação. E a reunião, até que corria tudo bem, porque, na verdade, é uma reunião para ajustar, para fazer aquele acordo melhor para os partidos, melhor para as rádios e TVs, né, com todas as mudanças nesses últimos anos, inclusive nos partidos também. Ninguém está com gente sobrando, né? Se bem que os partidos têm condições melhores do que a própria imprensa neste momento, mas com algumas exceções, né, que a gente já sabe que de onde veio não era de se esperar diferente, terminou tudo bem. Isso é questão de burocracia, de entrega de material, aquela coisa, né? A chegada desse material no rádio e na televisão para que os profissionais, então, preparem, né, todos os arquivos e coloquem algumas, para você ter uma ideia, Edmundo, alguns áudios em MP3 chegam para a gente com volume ali de 5, 10 decibéis no máximo, quando a gente trabalha aqui com 90 a 110. Então você imagina, você tem que aumentar aquilo tudo, sem contar que você tem que cortar o rabicho, a cabeça, enfim, tem que editar tudo, não pode chegar e colocar tudo no ar. Então é um trabalhão grande que a gente tem a partir de agora para que e eu faço isso assim com prazer, sabe? Porque eu acho que é o exercício da democracia. Não, já vai começar a propaganda, o Beto não conseguiu ainda o horário para mim ali. Eu não entrei em campanha ainda não. Ah, meu pai. Ele não entrou em campanha. Bom, então, Edmundo, é isso. Está registrado. E outra coisa importante, meu caro, só para a gente fechar aqui, sobre a questão dessas notícias, antes das notícias, da gente comentar, eu vou pedir a você que conversa boa com o Carlos Pereira, professor titular de Ciência Política da FGV e colunista do jornal Estadão, hein, rapaz? Que bacana, hein, Edmundo? Nogueira, o professor Carlos Pereira tem falado com os grandes veículos, né? Globo News, era colunista do Estadão, Folha, enfim.
está sendo requisitado justamente por ter essa capacidade técnica, né? E acredito por essa visão, como a gente falou, não é otimismo, porque a academia, né, a pesquisa, ela não é otimista nem pessimista. Ela traz a ciência, né? Traz a ciência social para poder entender a situação. Então não é questão de otimismo, mas assim, uma visão de que a gente muitas vezes vê o conflito como uma forma de que a democracia vai acabar, que isso tudo vai ruir, né? Que o sistema político é sempre o demônio, né? Sempre a parte que sempre vai nos fazer mal, mas é preciso ver também os nossos avanços, né? A entrevista é muito rápida, né? A gente não pôde fazer com mais tempo. Vamos marcar depois, né, Nogueira, depois das eleições, para tentar trazer ele aqui de volta. Mas é isso, assim, se você olhar para a democracia dos Estados Unidos, a mais longeva do mundo, né? E olhar para a nossa, eu não sei hoje qual que está mais desgastada, né? mais complexa. Então, assim, a democracia que se manteve, a democracia, como o próprio livro do professor, como ele faz a pergunta no título, né? Como que a democracia sobreviveu do Brasil. E é isso, a Constituição de 88 entregou bastante. É preciso reconhecer. Bastante gente foi incluída no sistema educacional, bastante a questão econômica, né? A desigualdade diminuiu bastante. É lógico que a gente não está em situação ideal, muito longe disso. Lógico que a gente não está em situação que gostaríamos de estar. Mas o país conseguiu, em 30 anos, avanços significativos. O próprio SUS, eles têm um sistema aí que, embora com muitos problemas, muito, muito importante. Enfim, é uma visão de que as coisas são como são, né? E que a gente deve reconhecer, deve entender os movimentos de acordo com o princípio democrático do próprio conflito. O próprio professor disse. Você tem três poderes. Os três poderes, apesar de harmônicos e independentes entre si, eles têm atribuições diferentes dentro do sistema democrático. É óbvio que vai ter conflito, né? Eu só penso um pouco nas colocações dele nessa questão de parlamentarismo e presidencialismo. Eu acho que o nosso sistema tem uma forte tendência ao parlamentarismo. Não estou aqui defendendo que a gente faça uma mudança de sistema político, porque isso é muito traumático e talvez piore a situação. Mas, assim, você vê que um Congresso que está com poder de emenda desse porte, né, colocando dinheiro, produzindo política pública através de emendas, né, sem passar por crivo do próprio Executivo, é óbvio que a gente tem um sistema que o nosso Congresso tem força, bastante força, né? Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu só estou dizendo que a gente precisa, enquanto eleitor, e talvez enquanto jornalismo, enquanto essa coisa de formador de opinião, tentar trazer essa visão de que a eleição para o legislativo, seja ele municipal, seja ele estadual, ou seja ele federal, ela é essencial para a gente construir uma sociedade melhor. Porque ali passa muito das nossas questões, ali se faz leis, ali se fiscaliza, mas ali, de um tempo para cá, talvez de 2018 para cá, 2017, tem definido muito do nosso ordenamento justamente por essa diferença no nosso sistema político. Antes, o presidente tinha grande maioria no Congresso, hoje não tem. O próprio professor trouxe aqui um percentual, né? Salvo engano, é 14% do governo atual no Congresso Nacional. Ele falou algo em torno de 11%, né? 11%, né? Uhum. Enfim, não é um cenário em que o presidente tem uma maioria no legislativo. E, para mim, isso sim é bom, porque traz um equilíbrio de forças. Agora, dentro da nossa realidade, se você vê um Congresso, se for uma análise qualitativa da coisa, o Congresso é fisiológico, é corrupto. Bom, aí a gente precisa tentar mudar isso no voto, porque, do contrário, a gente propõe fechamento de um Congresso e sabe o que acontece com isso. Então não é o caminho, a gente deve mudar no voto. Talvez seja essa visão, entre aspas, otimista, que nos falte. Talvez seja importante pessoas da academia, como o professor Carlos Pereira, nos trazer essa visão.
Porque se a gente compreender o jogo melhor, a gente talvez tome decisões melhores dentro da democracia. Então a gente não pode demonizar, não pode se afastar, não pode achar que tudo está errado, porque não está, de fato não está. De fato não está no Brasil, a gente tem avanço. É só entender o jogo para poder decidir. Não tem ninguém bom na política. Bom, talvez você não está sabendo procurar, e talvez isso não está sendo colocado de forma como deve ser colocado. É outra discussão agora. E talvez o próprio demonização do meio político impeça que pessoas, entre aspas, boas, se coloquem no pleito. Então, assim, devemos olhar para nós mesmos, quanto eleitores, e nos perguntarmos o que eles têm feito para mudar isso, não culpar o outro, né, só. Rapaz, essa discussão dá uma semana de programa, tipo Netflix, né, que a gente fala aqui, em série. Cara, até que ponto a gente fala assim, muito, né? Eu não gosto de política. Então, se você não gosta de política, você não gosta de qualidade de vida, você não gosta de um trânsito bem sinalizado, bom, você não gosta de boas rodovias para viajar, você não gosta de bons colégios para o seu filho, você não gosta de boas unidades de saúde para sua família, né? Assim, cara, eu, sinceramente, tá na nossa vida, implica diretamente com tudo que a gente tem, com tudo que a gente pretende fazer, com tudo que a gente faz, a política. E na hora que a gente vai votar, cara, eu fiz, Edmundo, assim, algumas coberturas de eleição, o rádio também dá essa chance a gente, né? Televisão, rádio, jornal, de participar de alguns pontos estratégicos que você não, por exemplo, vou fazer uma escala de uma equipe para cobrir uma eleição. Não vou colocar o cara para cobrir aqui o colégio que só tem meia dúzia de eleitores, vamos colocar assim, poucos eleitores. Vou colocar o pessoal para cobrir aqui. CIEP da Lapa, o governador Garotinho vota ali, a governadora Rosinha. Então, entende como é que eu vou? Félix Miranda, onde seguramente sempre vai ter um probleminha, lá em Guarulhos, né? E, poxa, o que acontece? Isso, quando você passa a fazer um ponto de cobertura nessas unidades, você vê de tudo. E ver o eleitor brasileiro como ele é. Eu cansei de ver, Edmundo, as pessoas chegando para votar e impressionantemente, catando papelzinho no chão e a gente perguntava. E às vezes nem precisava perguntar. Sabe como é que é? Tem gente muito espontânea, né? Deixa eu pegar um papel qualquer aqui que eu não sei em quem que eu vou votar até agora. Então assim, o cara tá indo à urna para votar, mas não sabe em quem vai votar. Então ele não sabe o que vai ser da cidade amanhã. Eu acho que você falou muito bem. Se o eleitor acha que todos os políticos são muito ruins, talvez por falta de procurar melhor, por falta de querer participar mais da política. E participar da política de uma forma geral, Edmundo, não é você ir para ato público, não. Isso aí, na minha opinião, não. Participar da política é estar atento aos fatos, estar atento ao que está acontecendo na cidade, né? E de fato quem fez o quê, onde, quando, por quê. Você tem essas perguntas básicas aí, você está acompanhando. E vou te dizer mais, Edmundo, a propaganda política começou agora na internet e vai começar no rádio e televisão dia 30. Na televisão de 1h10 a 1h20 para prefeito, 1h20 a 1h30 para vereador e no 8h30 da noite, tá? Primeiro bloco, 10 minutos para prefeito e 10 minutos para vereador. 20 horas e 30 minutos na televisão. Repito, no rádio, 7 da manhã e meio-dia. Só para fechar meu comentário aqui. Então, mas eu vou te dizer mais. Estamos aí há quantos dias da eleição? 45, 46? Ainda tem muita gente que não está nem aí para a eleição. Eu acho que se você não quer participar da política ativamente, como você falou, não quero ir para manifestação, você não é essa a questão. A democracia, o nosso sistema, a gente fala democracia, às vezes é uma palavra muito, muito ampla, né? Democracia que a gente fala é isso, é participação popular. Democracia significa governo do povo, né?
Então, a gente fala de democracia, é uma palavra às vezes que não traz para a realidade, mas é isso. Nosso sistema político, nosso sistema de sociedade, como a gente vive, ele não se define na eleição só. Não é você ir lá apertar o botão na urna, né? Como você falou, não é pegar um papel no chão e saber quem está votando e decidir quem vai votar na hora. Exige que a gente participe, todos participem. Não, mas não tem tempo, trabalho de 8 às 8, chego em casa cansado. Eu acho que se você não tiver a consciência de que você tem que pelo menos compreender melhor o jogo, porque votar você vai. Você pode não ter tempo de participar, de fazer o que você, mas votar você vai. Então compreenda o jogo, pelo menos o jogo que eu falo compreenda o sistema, né? Compreenda quais são as questões envolvidas, porque aí isso não é tão difícil, né? Isso é você tentar entender, procurar fontes confiáveis, procurar veículos de comunicação que são confiáveis, que são profissionais, entender um pouco o jogo, o sistema, né? Entender um pouco o que está em pauta, para que você decida, né? Porque senão você vai chegar na hora, é a mesma coisa de um condomínio. A gente mora num grande condomínio. Você vai escolher o síndico seu, você vai ver como é que está, quem mora no condomínio, né? Como é que está o seu condomínio, se ele está limpo, se ele não está, se a bomba de água está funcionando, se a luz do corredor está queimada, se a campainha não funcionou. Você não vai para a eleição de síndico sem saber quem é. Acredito que não. Porque você está trazendo ali questões do seu cotidiano, da sua casa. E a cidade é a mesma coisa. Né? Então, se você não sabe como é que está a saúde, a educação, você não usa o sistema de saúde, você não usa o transporte, você não usa a rua, você não usa a iluminação pública, você não usa o sistema de lazer, você não usa a cultura, você não vê os prédios históricos, ou seja, você não mora dentro da cidade, então se interesse pelo seu próprio canavial, né, sua própria cercania, suas próprias questões comezinhas, porque senão você vai morar num condomínio destruído e ficar reclamando do síndico sem saber nem quem é. Ou então não reclama. Aceita que dói menos, não tem aquela coisa, né? Mas não é isso, não é essa. Mas não reclamar, mas assim, você vai ter que saber que você vai ser governado por gente que você não sabe quem é, como é que tá, enfim. Você não conhece. Tem uma frase que diz que quem não trabalha para, né, escolher o seu destino, o destino escolhe qual futuro que você vai ter, né? Então, Exatamente. é por aí o caminho. Tem algumas participações aqui, Edmundo, mas, assim, sobre a participação do professor Carlos Pereira, aqui no programa hoje, eu acho interessante essa coisa dos Estados Unidos, que a gente sempre tem referência, né? O Brasil quer ser igual aos Estados Unidos, e que não vai ser nunca, absolutamente não tem. Não vejo chance do Brasil ser nada igual a nada. O Brasil é Brasil e vamos seguir a nossa, né, a nossa história aqui. Mas, assim, tem essa ilusão, né? Algumas pessoas têm essa ilusão e tem essa comparação. Mas, entre comparar com ruim e bom, compare com bom, né? Pelo menos. Mas ele fala sobre a questão do poder do legislativo americano. Mas aí eu pergunto, mas será que quantos Eduardo Cunha nós temos lá no poder americano? Né? E por aí vai. Citar o nome, mas pode falar. Então, é essa questão também. É isso que você falou aí sobre o eleitor que não se preocupa com o voto e, né, acaba fazendo isso que tem. Mas que tipo de político é que faz esse legislativo americano e o tipo do político, o naipe do político brasileiro? Então... Rapaz, a gente tem uma democracia muito parecida com os Estados Unidos, mais do que a gente gostaria e mais do que eles gostariam. O sistema é parecido, a base escravocrata é igual, a segregação, a colonização europeia e dentro do mesmo continente. A história é muito parecida. Então, logicamente, a realidade é muito parecida. Claro, eles são um primo rico, nós somos... Eu ia falar, nós ficamos só com o filho pobre. A diferença é essa. Mas, assim, o sistema é muito parecido. E eu vejo muito, me interessa pela eleição americana, eu acho que define muito do mundo, né? E eu vejo documentários ali da HBO, traz documentários muito bons sobre a política americana. Existem documentários aí de YouTube e tal, que você consegue ter acesso. Talvez não legendado, mas, enfim, procurar aí algum tipo de informação. Mas, assim, o lobismo lá, a questão econômica da política lá é bastante parecida com aqui, talvez até mais agressiva. A gente acha que não, mas assim, porque
o próprio presidente o candidato presidente, ele precisa angariar muito recurso com as empresas, ele traz a própria Câmara, acho que trouxe 100 milhões de dólares, uma coisa assim, para a campanha. Só em algumas horas, não lembra? Então, assim, a questão do dinheiro lá, como é um país rico, e existe muito dinheiro circulando, e as pessoas participam, talvez seja, não é a realidade do Brasil, mas talvez seja um sistema interessante. Quando você doa para um político, talvez você acompanhe, né? Talvez quando sai do bolso do cidadão, ele vai lá acompanhar. Então o cara faz doações ali para o Partido Republicano ou para o Partido Democrata, para o próprio candidato. Então a questão do recurso é muito relevante para eles, né? Talvez eu me refira mais à questão da corrupção. Que aí... então, e aí esse documentário eles trazem essa questão, porque, pelo menos, na visão desses documentários que eu vi, há bastante corrupção. Então, assim, é um problema das democracias. Eu acho que talvez não, posso afirmar que nas ditaduras é muito pior, só que é um grupo mais restrito. É claro que não tem ninguém santo nessa história, né? A gente sabe bem disso. Bom, Edmundo, tem um tema aqui para a gente discutir. O Luiz Carlos Duarte, professor aqui da Rede Municipal, coloca aqui, ó, Cláudio, esse IDEB deve ser de outra cidade. Essa questão do IDEB, nós vamos levantar aqui. Ontem, o Aloysio Abreu Barbosa trouxe, eu acho que eu posso falar que é a tréplica, não é? Não é a tréplica do Jefferson. E sobre essa questão, porque ele questionou o IDEB, nós vamos falar sobre isso, e depois teve a resposta, né, do Shimoda e também do professor Jorge Gomes Coutinho, né, e a gente vai falar sobre isso, mas para não embolar aqui, tem uma pergunta para você que eu queria fazer aqui do Luiz Carlos. Ele coloca aqui, ó, infelizmente a grande maioria não se preocupa com o projeto ou plano de governo, mas votam apenas na preferência familiar. Por outro lado, tenho que perguntar, quais são as chances dos candidatos fora dos clãs? Quais são as chances dos candidatos fora dos clãs, Edmundo, aqui em Campos? Ele fala aqui que Edmundo, acho que na nossa cidade, na eleição municipal, essa polarização de esquerda e direita não é percebida, mas apenas sim, beleza. Pelo canavial e pelos clãs familiares. Isso que o professor falou agora há pouco. Talvez essa questão de polarização nacional seja pouco sentida aqui em diversas outras cidades do país, porque as pessoas estão mais preocupadas. Aliás, o caso do Rio de Janeiro é muito, muito interessante. Né? Eduardo Paes, terra do Bolsonaro, né, do bolsonarismo, você vê aquelas manifestações de Copacabana, aquele monte de senhorinha com camisa do Brasil, aquela coisa toda. Mas o Eduardo Paes com grande preferência de pesquisa ali na cidade de Bolsonaro, e o candidato Bolsonaro, que foi bastante o Ramagem, né, bastante inflado pelo próprio Bolsonaro, não consegue deslanchar. Então, em números, me permita, rapidamente. Claro. Só de cabeça, Eduardo tem 56% hoje, Ramagem tem 9%. Pois é, então assim, se você vê, o bolsonarismo e o lulismo influencia, o Eduardo Paes está com o Lula o tempo todo, né? Fala de Lula e tal. O carioca, que em tese seria bolsonarista, bastante bolsonarista, não está levando isso em consideração para votar no Eduardo Paes. Porque faz um bom governo, é inegável, né? A própria aprovação de governo mostra. Então, assim, não é a questão básica do eleitor municipal é olhar para a questão de polarização, a questão mesmo da vida do município. E a questão que o Luiz Carlos traz aí, agradeço a pergunta, dos clãs, Campos tem uma história política bastante definida por clãs familiares, né? O próprio prefeito Rafael Diniz é neto do Zé Barbosa, o Vladimir, filho do Garotinho, a Rosinha, esposa do Garotinho, o próprio Garotinho. Agora, se você pensar na história recente, o próprio Garotinho rompeu com um clã familiar forte, que era o Zé Barbosa, né? O Muda Campos, aquela coisa toda, angariou forças na sociedade para que isso fosse... Claro que tem a capacidade política dele, né? A capacidade o carisma dele e tal, mas ele rompeu com um clã familiar forte.
à época. Então, assim, eu acho que não é impossível o eleitor e a própria sociedade entender que um clã familiar não serve mais para aquela realidade. Por outro lado, a própria participação política da sociedade menor possibilita que os clãs familiares se perpetuem, né? Mas você para pensar na eleição passada, a pergunta dele, eu refleti sobre isso. Os votos brancos e nulos, salvo engano, foram maior do que os votos para o Vladimir e para o Caio. As pessoas não estavam interessadas mais na continuidade. O segundo turno, logicamente, obriga você a definir entre os dois. Aí teve aquela questão do Caio avançando, se tivesse mais tempo ele podia virar e tal. A própria lembrança do governo do Arnaldo, do pai dele, isso talvez desequilibrar o jogo, mas as pessoas estavam ali querendo algo novo. Mas os clãs políticos, familiares, ainda se impunham, né? E botaram seus candidatos, os filhos, para participarem. E o próprio Vladimir consegue, pelo menos tudo indica em pesquisa, tudo indica em análise política, se afastar desse clã familiar, próprio embate com o pai e com a mãe, né? Se afastar desses clãs familiares e gerar uma nova força política dentro de um clã já existente. Diferente do Bacelar, que o clã é mais estruturado, ele é mais, me parece ser mais horizontalizado, né? Assim, verticalizado, aliás. As grandes lideranças tomam suas decisões e acabou, você não tem como discutir. Já no clã Garotinho, me parece que a coisa é mais horizontal. O próprio Vladimir mostra isso, ele está indo para um caminho próprio e tal. Então, assim, eu acho que, voltando à entrevista de hoje, eu acho que Campos tem uma realidade política complexa e não permite soluções simples. Realidades complexas não permitem soluções simples. Então você precisa olhar a coisa com olhos complexos, digamos assim, né? O Vladimir me parece que vai partir para uma eleição muito plebiscitária de continuidade ou não do seu governo. Me parece que a oposição não consegue ainda, vamos esperar a próxima pesquisa, mas não parece ainda ameaçá-lo ao ponto de vencer a próxima eleição. Não estou falando nem de primeiro ou segundo turno, estou falando em questão de resultado final. As pesquisas até aqui mostram isso. Então, o eleitor me parece que está apostando na continuidade, mas me parece que bastante que não a continuidade de um clã familiar, mas sim a continuidade desse governo. Então é muito como o Rio de Janeiro. As pessoas querem que o Eduardo Paes continue, pelas pesquisas ele mostra. E não que o Lula, a questão ideológica do Eduardo seja predominante. E sim que a questão administrativa do Eduardo continue. Então, assim, não vou trazer uma visão otimista, não, mas vou falar que Campos, politicamente, ela é uma cidade interessante de se avaliar. Tivemos aqui, se você parar para pensar, tivemos aqui um dos grandes líderes abolicionistas do Brasil, Zé Patrocínio, grandes nomes progressistas, primeiro presidente negro e único do Brasil veio daqui, e ao mesmo tempo tivemos um forte núcleo integralista, que era o fascismo brasileiro. Então, assim, uma cidade de muita complexidade mesmo, muita diferença ideológicas aqui, e isso é bom, assim, traz um caldo político interessante de você vivenciar, né? Sim, sim. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre tempo de propaganda, chegamos a ter, em alguns momentos aqui a gente chega a ter, agora diminuiu muito, né, a propaganda em rede, né? E eu não sei, confesso a você, que eu acho que foi numa eleição dessa de 2004, 2008, eu não sei, que tinha a propaganda em rede também. Em rede é aquela dos programas, né, digamos assim, para o ouvinte ficar mais ligado aí. E tinha também os programas de prefeito e de vereador. E eu fui buscando isso aqui, pesquisando, acabei embolando. Esse ano, meu camarada, não tem, também como na última, propaganda em rede, aquele programa para vereador. É só para prefeito. Então é de 7 a 7h10 no rádio, de manhã, de meio-dia a meio-dia e 10 no rádio.
e na televisão de 1h10 a 1h20 e de 20h30 a 20h40. Então são 10 minutos só para os candidatos a prefeito, tá bom, Edmundo? Esclarecendo e agradecendo aqui ao Enderson, que é chefe do cartório da Justiça Eleitoral de Campos, também. Comi um dobrado ontem lá na reunião também. Um abraço ao Enderson. Pessoal que facilita a nossa vida, sabe, Edmundo? Você tem acesso aí a esse pessoal como o Enderson, o próprio juiz também que estava no comando ontem da reunião, enfim, facilitando. Só me permita fazer essa correção, Edmundo, e pedir desculpas aí. Rapaz, essa coisa de clã passa tudo pelo eleitor. Volta tudo a estaca zero. Olha a importância do eleitor. Não quer mais clã, quer mudar de clã, não quer ter clã. Alcança onde é que está o poder? A gente não vai mudar esse país enquanto não entender o poder do voto. Eu estava pesquisando também aqui, enquanto você trazia aí a sua opinião, e eu concordo sim, eu acho que a coisa passa por esse caminho. Só no segundo turno, meu caro, de abstenções, foram 109.516 eleitores que se abstiveram, que não foram votar em Campos. Quase 110 mil abstenções. Aí depois tem nulos, 14.423, faz a conta. E mais 5.419 em branco. Então, colocando aqui, 20 mil com mais 130 e poucos mil. 130 mil votos. Vamos lá. O Vladimir, no segundo turno, ganhou com 121 mil e o Caio Viana teve 110 mil votos. Então, quer dizer, é isso que você falou exatamente, perfeito. Aí você fala assim, desses 130 mil aqui, estamos arredondando, tá, gente? Não estamos exatamente fazendo a conta, não. Desses eleitores, e olha, foi um total de 360 mil eleitores aptos. Então, você põe assim, desse total de 251.110 eleitores, a metade não foi votar, ou votou, ou estragou, ou anulou o voto. Então, a metade da população de Campos tem que aceitar o que tem por aí, de vereador, de prefeito. Como assim aceitar, Cláudio? O meu voto, a minha abstenção é um protesto. Mas será que essa é a forma efetiva de protestar, Edmundo? É aquela coisa. Acho que a gente sempre, na democracia, a gente sempre pode reclamar, sempre pode participar, independente de ser votado ou não. Mas assim, eu entendo a sua posição. Se você se abstém, você está aceitando que o candidato mais votado, o candidato mais bem colocado, ganhe. É um problema para as democracias, eu acho. O próprio Estados Unidos você vê isso, né? A importância de fazer o eleitor ir lá votar. Agora tem outro negócio. Também é que o cara chega para mim e fala, Cláudio, nenhum desses aí me representa. Eu falo o que para ele? Mas sempre tem um leque grande. Nós temos aqui um leque grande de opções. É possível que nenhum deles... Se nenhum deles te representar, já que a gente vive num sistema democrático, escolha o menos pior, mas escolha, porque você está participando, está decidindo, né, a sua própria vida. Então, assim, é claro que uma abstenção é um problema para a democracia. A democracia precisa entender isso. Democracia, que eu digo, o sistema político, né? Entender isso e saber que, mas metade da população não quis votar, então metade da população não quis votar, vamos anular essa eleição e fazer outra. Não é assim que funciona, justamente porque o sistema, se você faz isso e gera outra eleição, aí você vai criar um problema, meus candidatos, aí as pessoas vão votar, continua a abstenção, faz como? Faz 30 eleições até alguém decidir, entendeu? Não é, o caminho é esse. Se você se abstém, se você vota em nulo, você está votando no mais bem colocado no primeiro lugar, porque você está aceitando a situação atual. Né? Então, assim, o problema de representatividade, claro. Mas se você tem poucos votos, a representatividade é cada vez menor. Mas é um problema das democracias, não é um problema não só de Campos, só do Brasil. Né? É um problema isso geral. As pessoas têm que ser... Por isso que a gente faz um trabalho de estímulo, acho que cabe a gente fazer um trabalho de estímulo ao voto. Não é ao voto, a gente não está pedindo voto para ninguém, nem pode, não vai fazer nada disso, mas é estímulo ao cara ir votar, a pessoa ir lá decidir. Decida, né? Não se abstenha, decida. É a sua própria vida que está em jogo, né? Do seu filho, da sua... Enfim. Ou então você viva num lugar isolado, né? Não depende, até num lugar isolado você vai depender da sociedade. Então a gente não está pedindo que você, né, que você enquanto eleitor, nós, né, não nos furtemos a decidir, porque a gente está sendo chamado a decidir e devemos
exercer nosso direito, né? E aí, Edmundo, eu estava observando aqui, você comentar e eu observando aqui. Desses quase 130 mil eleitores que não foram, mais da metade não foi votar no segundo turno, não é que não pode reclamar, você falou bem, pode. É que infelizmente, ele vai ter que ficar esperando passar os 4 anos, então, para tomar uma decisão. E ver que talvez essa ausência das urnas, essa abstenção ou voto nulo, talvez não tenha sido a melhor opção. É aquilo que você falou. Dentre os nomes postos, aliás, isso a gente tem feito muito nos últimos anos para presidente da República, é o chamado voto por exclusão, né? Não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui talvez, e, enfim, né? Você vota... A própria eleição do Lula foi muito isso, né? Tanto a primeira quanto a segunda. Desculpa, a de 2018 e a de 2022. Então, assim, não é um voto não é só de exclusão, é um voto que você percebe que você tem que fazer umas concessões. Lá, Lula não é um candidato ideal para mim, ótimo, mas quem está do outro lado, né? Democracia é escolha. Escolha é isso, é você decidir de acordo com a realidade posta. O mundo não é como a gente quer, o mundo é como ele é, né? Então, dentro da realidade posta, qual é a sua decisão? É essa que a gente está sendo chamado a fazer. Exatamente 129.358 eleitores que ou foram abstenções, nulos e brancos na eleição passada. E aí, pegando esse número e pegando uma propaganda que eu vi já porque aí não é só Vladimir, é qualquer um que tivesse na situação dele. Na minha opinião, é a maior dificuldade da eleição dele. Do caso, é o Vladimir. É isso que a gente fala aqui, não é juízo de valor. No caso, é quem está no cargo. Né? Quem está nessa posição, não é nem cargo. É de favorito. É o que você falou aí, é muito plebiscitária. Vladimir chegando, abraçando uma pessoa, uma senhorinha, a senhora falou, meu filho, você já ganhou. Aí ele ficou desesperado. Não, minha senhora, não ganhei, não. Tem que... Eu acho que a maior dificuldade dele, diante desses 129.358 eleitores, por exemplo, que anularam, votaram branco ou não foram votar, é justamente isso. Essa história do já ganhou. Você acha que isso pode ser um ponto o tal do ponto fora da curva? A preocupação da equipe, da campanha do Vladimir, justamente é essa, dar essa sensação que já ganhou. Isso é ruim, aliás, isso gera mudança de resultado eleitoral bastante significativa, né? Não só da equipe, que pode diminuir a intensidade, e o próprio candidato, mas também dos eleitores. E aí, não vou votar não, o cara já ganhou, não vou votar não. Então, tem essa questão. O Henrique da Hora está trazendo uma questão interessante no streaming, mas assim, eu não disse aqui que o voto branco nulo, ele favorece o candidato na questão técnica, assim, né? O primeiro candidato. As próprias pesquisas podem mudar e tal. Só estou dizendo que quando você se abstém, você vota nulo, você vota branco, você está concordando que o status quo, que a situação atual se permaneça, né? Você fala assim, Nogueira, vamos fazer um programa sábado sobre ciclismo. Aí eu voto sim, você vota sim e o Beto aí vota não. Se eu me abstiver, vamos votar mais uma pessoa. Vamos dizer que a maioria está votando. A Luísa votou sim também. Se eu me abstiver, eu estou concordando com sim, né? Se eu votar não, talvez eu empate o jogo. Então, assim, qualquer sistema de decisão, se eu tiver abstenção, eu estou concordando com o status quo, concordando com a situação posta. Por isso que o primeiro colocado, né, em tese, vai ser favorecido. Mas, repito, é um problema para as democracias resolverem essa baixa ida à urna. Não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo todo. E eu acho que a campanha do Vladimir, independente de ser favorita ou não, ela tem que se colocar apresentando propostas, mundo ideal, né? Mas eu acho que deve ser assim, apresentando propostas, apresentando os erros e acertos do seu governo, já que ele se coloca para a reeleição, independente de ser ou não favorito. O favoritismo não é sinônimo de carta branca, né? O favoritismo eleitoral é sinônimo de que a população, me parece, está querendo que ele continue. Continue em quais parâmetros, né? Em quais pré-requisitos, em quais propostas. Essa questão. Se ele chegar aqui a partir de agora e falar que vai fazer um governo
assim, assado, isso pode virar, né? Isso pode virar. A população pode olhar e falar assim, não, mas eu gostei até aqui, mas essa proposta sua, daqui para frente, não gostei. Então, assim, o resumo disso, eu acho que o favoritismo de pesquisa não deve ser jamais a ausência de proposta. O favoritismo de pesquisa mostra que o eleitor está disposto a dar mais um voto de confiança. Não quer dizer que ele está isento de se apresentar, de colocar como que ele vai continuar o governo. Teve gente que chegou, só para fechar essa questão, para a gente já partir para o encerramento, teve gente que chegou para mim e falou, Cláudio, viu a estratégia de Vladimir? Garotinho não foi no palanque de lançamento da candidatura dele para não tirar voto dele. Porque tinha agenda no Rio. Tá? Ele hoje teve a decisão da justiça dando favorável a ele, liberando para que ele pudesse ser, então, candidato a vereador no Rio de Janeiro. E a gente falava aqui com ele aqui no programa, ao vivo, recentemente, assim, sobre essa questão de clãs, né? Tem muito isso aqui em Campos. Uma das virtudes de Garotinho, de Vladimir, pode ter sido, sim, o distanciamento, principalmente do pai Garotinho, na gestão dele. Nós falamos isso aqui com o Garotinho também, lembra? Assim, já a Rosinha, diferentemente de Vladimir, trouxe Garotinho para dentro do governo. Garotinho foi secretário de governo de Rosinha, principalmente do segundo mandato, que é tido como o pior mandato de Rosinha. Pior do que o primeiro. Né? Segundo, aí não tem nenhuma pesquisa, não tem nenhum dado sobre isso, é só conversa de bastidores que ela não fez. E, de fato, sobre os números também, houve aquela crise de 2014, finzinho de 2014, né? Muito, muito ruim. Eu acho que essa questão da aproximação do Vladimir com o pai, ou não, foi muito definidora na última eleição. Mas eu acho que essa situação já está posta nessa. Né? O Vladimir já mostrou, por A mais B, de que isso não é uma questão atual. Né? Me parece que o eleitor já tem essa consciência de que não, o Vladimir tem o seu caminho próprio. Eu acho que a relação com o pai existe, mas, enfim, é uma relação familiar. A percepção que eu tenho é essa, de que essa questão de aproximação do filho com o pai não é uma questão que vai definir essa eleição, entendeu? Essa é uma questão que já está posta. Claro que no governo ele pode colocar o pai, né, participando de outra forma, claro que muitas coisas podem acontecer, mas me parece que a situação atual do eleitor, na cabeça do eleitor, essa situação já está pacificada, né? Eles já apresentam lugares definidos, né? Não é uma questão que está em dúvida. Será que o pai é assim? Ou será que o filho é assim? O Vladimir conseguiu mostrar o seu próprio forma de ser político, né? Não é aquela coisa agressiva do pai, é um cara mais de consenso, não é aquela coisa do pai de muito combativo, né? Então, assim, eu acho que esses perfis e essa própria relação familiar já está bem estabelecido na cabeça do eleitor. Essa coisa de ele crescer aqui na 98, isso também... mostra isso, né? Mostra muito isso, é por conta do próprio governo dele, o bastião dos garotinhos sempre foi a 98. Eles já ganharam aqui também, mas assim, em algumas eleições, mas sempre foi a 98, para quem está ligado aí, é a chamada pedra, é o caroço aqui da cidade, é o chamado de voto de classe média alta, que não aceita essa política, talvez populista, talvez, sei lá, como queira chamar aí dos garotinhos, mas o Vladimir parece que surfa bem aqui pelas ondas do centro, não tem muito essa... O que vai dificultar naturalmente sempre para aquele voto, talvez do PT, que é o voto mais da área central também. Interessante, né? É uma coisa assim, ou sei lá, pelo perfil dos candidatos, como o Macou. Isso que eu ia falar. Talvez PT, pelo perfil do candidato, ganhar mais do que pelo PT, né? O PT tem trazido essa diferença. A esquerda, o progressismo, tem se colocado mais no campo de renda mais alto do que no campo mais baixo. Isso tem mudado bastante. E assim, vale ressaltar que a gente está falando do Vladimir, questão... primeiro porque ele está no governo e está se propondo a eleição e está na favoritismo das pesquisas, mas existem, logicamente, outros candidatos
a Madeleine... São 7 candidatos a prefeito em Campos. Né? Uhum. A Madeleine, o próprio Jefferson, depois puxa a lista aí, mas o vereador Twin, né, que está tentando aí como prefeito, enfim, existem forças que vão se colocar. A campanha, de fato, vai começar, está começando, né? Então, essas pessoas vão se colocando e esse cenário pode mudar, justamente pelas propostas apresentadas, né? Se as propostas mantiverem-se, se os candidatos, se a pesquisa se mantiver assim, né? A eleição vai ser mesmo plebiscitária em relação ao governo Vladimir. Mas isso vai ser muito definido pela própria campanha, né? Pela própria dinâmica da campanha. Você falou aí do PT em relação à pedra, né? Isso pode mudar, o eleitor pode entender que a pedra pode entender que não, vamos com o Jefferson porque precisamos dar uma dinâmica melhor à cidade, diferente da cidade. Ou não, ou vamos manter, ou vamos ir com a Madeleine, vamos mudar, enfim. Isso tudo a própria campanha, a própria dinâmica vai mostrar. Está muito cedo ainda, eu acho, para você definir qualquer questão. Diferente do próprio professor falou aí de Recife, Eduardo Campos está com novos. Eduardo Campos não. Lá ele está com 76%. 70 tantos por cento, então assim, parece que é uma coisa bastante já... É João Campos. João Campos. É o filho de Eduardo, não é? Filho de Campos, né? É filho de Eduardo. Isso. Aliás, tem um perfil muito parecido com o Vladimir, rede social, o cara que dança, faz dancinha, TikTok, coisa. Sabe quem se dá bem nas redes sociais? Eduardo Paes. Eduardo Paes também. Fizemos uma entrevista com ele. Coisa de samba, aquela coisa toda, um cara muito... Rapaz, perfil carioca, né? Outro dia um desses caras que, eu não sei o nome que se dá isso, é hater, pegou o celular e foi gravar uma entrevista com ele, mas só cornetando ele, e ele respondendo aquilo na maior paz, na maior tranquilidade. Fui ver os comentários, que é o inferno da internet, é ver os comentários, né? Aprendi isso com minha esposa, eu não via, eu fui ver os comentários. O post às vezes nem é tão interessante, mas os comentários... Poxa vida, para quem não gosta de ler comentário, passe a ler os comentários dos posts para você ver que loucura. É muito doideira, né? E aí os caras vão lá falando com o rapaz, não sei se é candidato, se é desses influencers, ele falou, aí foi jantar e acabou sendo jantado, hein? E tal, aquela coisa toda. E assim, cara, ele enfrenta os problemas de uma forma muito irreverente, aquela coisa o que para o outro lado também que ele pretende ser... Porque essa eleição, Edmundo, você sabe muito bem, é que tem que fechar, mas essa eleição, ela pode não ter interferência dessa conotação de polarização, e eu repito, graças a Deus por isso, mas ela é uma eleição, como toda, mas ela é, assim, um passo importante para o futuro de muitos políticos e de muitas... configurações para a próxima eleição do Estado, por exemplo. Se não tem tanta interferência para presidente, ela pode ter muita para o governador, por exemplo, para deputado. Você pode ter aí, igual nós tivemos, um exemplo que eu posso citar, na eleição passada, a candidata, a prefeita do PSOL, foi destaque. Ela perdeu a eleição, ficou lá em quinto lugar, né? Mas ela, tipo assim, perdeu, mas ganhou, né? Meio que parafraseando aqui Dilma. Perdeu a eleição, mas ganhou popularidade, ganhou conhecimento. Natália Soares. Hoje é candidata a vereadora e tem uma forte tendência e possibilidade de ser eleita. Depende de coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, né? Então são sete candidatos a prefeito em Campos para essa eleição. A delegada Madeleine, por ordem alfabética do União, doutor Buchaú, como está registrado, né? É doutor Alexandre Buchaú, do Novo, Fabrício Lírio, seu amigo do Rede, pastor Fernando, do PRTB, que até o momento eu desconheço, não sei quem é o pastor Fernando, e nós ouvimos todos os pré-candidatos aqui. O pastor Fernando só lançou a candidatura dele após as convenções, lembra? Do PRTB. Professor Jefferson, do PT, Twin, do PRD e Vladimir, do PP. Esses são os candidatos a prefeito de Campos. E para vereador, 385 nomes se colocaram aí
à disposição da população, do eleitorado. O cenário está posto assim, eu acho que é o que a gente está falando aqui. Agora é partir para a campanha, né? Eu acho que as propostas vão ser colocadas e acho que muito que você falou, Nogueira, se você tiver ali dentro dessas propostas, né? Algo que te favoreça, algo que não te contemple em lugar nenhum, primeiro que eu acho difícil, tem muitas propostas sendo colocadas, nomes, né? Os 7 nomes. Mas escolha pelo menos o menos pior, né? Você está escolhendo, pelo menos está sendo chamada a escolher, a definir. Só queria ver se foi divulgado aqui no portal já o sorteio da ordem das entrevistas, porque foi feito ontem. Deixa eu só conferir aqui, ó. Para fechar, meu caro Edmundo, tá aqui, eu tô vendo aqui o Aloysio, tô vendo aqui outros e os representantes dos partidos, né? Naturalmente. Sorteio é uma tradição que se repete a cada eleição. Na tarde desta quinta-feira, o Grupo Folha realizou o sorteio da ordem e apresentação das regras para a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos e São João da Barra, que serão feitas ao vivo no programa Folha no Ar, da Rádio Folha FM 98,3 e reproduzidas nas edições impressa e online do jornal Folha da Manhã. Ok? Aí tem o depoimento de Diva, o depoimento dos participantes aqui também, dos partidos. Tem aqui, deixa eu ver se eu consigo por data aqui rapidinho, mas pelo sorteio, em São João da Barra, a prefeita Carla Capucci, do União, candidata à reeleição, será a primeira entrevistada no dia 30 de agosto. Já o candidato de oposição, Danilo, do Novo, participará do programa 3 de setembro. Esse é de São João da Barra, ok? As entrevistas com os candidatos de Campos serão realizadas nos dias 6, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de setembro. Vamos lá, pela ordem então aqui, o odontólogo Dr. Buchaú do Novo será o primeiro candidato entrevistado. Na segunda, vou ver se eu consigo achar tudo aqui, tá? Na segunda, sorteada para a série entrevistada, a delegada Madeleine, tá? O terceiro entrevistado será o prefeito Vladimir. O quarto sorteado foi o candidato Twin, né? No dia 20 de setembro será o candidato Fabrício Lírio. Penúltimo entrevistado pelo Folha será o pastor Fernando. E já o professor Jefferson, da Federação PT, PCdoB e PV, será o último candidato entrevistado. Ok, Edmundo? Beleza, definido aí o nosso trabalho pela frente. Né? Um trabalho pra gente. E, claro, evidente, né, naturalmente contando com a audiência desse público gigante nosso. Meu voto ia ser de Cláudio Nogueira se viesse. Ô, professor, não brinca não. Uma vez eu quis inventar esse negócio de ser candidato. Pelo amor de Deus. Não é que não brinque, é que é um desafio. Assim, eu admiro o cara que tem. Edmundo veio da outra vez, né, Edmundo? Mas é bom esquecer isso. Mas você já foi eleito alguma coisa? Foi eleito garoto? Fui eleito melhor radialista. Já fui eleito. Mais bonito? Mais bonito de Italva. Hã? Não. Que esse negócio assim, rapaz, meu sogro foi candidato uma vez. 3 vezes também, tá? Pior do que Lula. Mas, bicho, o povo é muito falso também. A quantidade de gente que falava que ia votar nele depois. Mas não, na primeira eleição. Não, para vereador, então, isso é muito. Não, para vereador. E também esquece, você chega na sua rua, já tem 2, 3 candidatos. Se não tem, pelo menos o cara é parente. Tem cada caso que é doideira. E assim, na primeira eleição, falando do Chico da Rádio, ele teve 3.520 votos, mais de 3.500 votos, cara. Foi muito bem votado. É pena que... aliás, vai ser um dos problemas, tá, Edmundo? Só pra gente ir embora. Muita gente vai ter muito voto, mas pode ficar de fora por conta dessa régua que vai ficar lá em cima, aí em coeficiente eleitoral, hein? Eu não sei quantos candidatos tivemos na última, mas achei um número bem pequeno de vereador, né?
385. Não, na última, eu cheguei Não me engano, é 700, pô. quase 700. É isso aí. Mais de 600 eu quase que posso afirmar. Não vou afirmar não, mas é bem mais de que 600. Quer dizer, bem certo que seja O mais. Rafa tá mais. É por conta do cara dessa Tem do próprio mudança, né? das regras, das novas regras. É isso aí. Eu acho que tem que ser mesmo. Não é? Nós já tivemos aqui muitos candidatos, você sabe disso. Até para prefeito, na de 2020, foram 11 candidatos, né? Então, quantidade bem grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para prefeito 2020. Edmundo, obrigado pela semana produtiva, valeu por hoje. A gente se encontra aí na semana que vem, né, ao vivo aqui com o Folha no Ar. Semana que vem com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada e a gente vai estar junto também contando com você. Bom final de semana e até semana que vem, Edmundo. Obrigado. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beto. Bom final de semana para vocês. Semana boa. Vamos tentar marcar o professor Carlos Pereira aí para uma próxima entrevista, mais tempo com a gente. E agradecer a todos que nos acompanharam aí, hoje, na semana. Desejar um bom final de semana aí para todo mundo. Ao professor que está aqui nos acompanhando, Luiz Carlos, e em nome dele, abraço aqui a outro professor também, Henrique da Hora, a todos. Né? Falar nisso, o Kleber, falar em professor, Kleber Tinoco, mandou uma pergunta aqui muito interessante para o professor, para o entrevistado nosso, mas infelizmente não deu tempo, mas muito boa a questão aqui, mas não deu tempo nessa. Manda para ele lá no privado. Manda para ele. Responde, acho legal. É um outro feed também que é preciso, né? Valeu, Edmundo, obrigado. Bom final de semana. Gente, muito obrigado. Agora, não desligue o rádio não, continue aí. Eu vou aqui até meio-dia. Tá pensando que a vida é fácil? A gente segue aqui até meio-dia com muita música e muita informação. O oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e com o apoio de Radmed, fechamos aqui mais um Folha no Ar. Proteus Medicina do Trabalho.